Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre regra de 3. Venham comigo. Então vamos lá, gente. Quando nós falamos em regra de 3, que particularmente eu chamo de equação fundamental da ciência, por que eu chamo ela assim? Porque é o seguinte, quando você sabe utilizar ela de maneira adequada, você entende bem, você consegue utilizá-la para resolver qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema, apenas montando ela de uma forma legal, de uma forma adequada. Então veja, ela é multifuncional, né? Dá para se utilizar na matemática, na química, na física, na geografia, em N situações, tá? Então vamos aqui. Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados? Vejam só, eu tenho 3 dados. Eu tenho 17 metros quadrados de muro, eu tenho 3 trabalhadores e tenho 51 metros quadrados. Vejam só, a regra de 3 é exatamente isso. Ela vai te fornecer 3 dados. Tá? E o quarto dado é o que você vai estar encontrando. Então a regra de 3, a regra de 3, ela vai servir exatamente para isso. Veja, quando você precisa descobrir uma informação, você precisa descobrir um dado, você precisa descobrir um determinado valor e que você não conhece. Aí você vai descobrir aquele valor utilizando os dados que você tem no seu exercício. Então, é uma questão de proporcionalidade. Com os dados que você tem, de acordo com os dados que é informado, proporcionalmente você vai encontrar o seu dado faltante. Então, veja só, sempre nesse tipo de situação, que nós temos apenas 2 variáveis. Quais são as 2 variáveis? O tamanho do muro a ser construído e a quantidade de trabalhadores. Sempre quando existir apenas 2 variáveis, esse tipo de situação ela é classificada como uma regra de 3 simples. Então vejam só, na regra de 3 simples nós teremos apenas 2 variáveis, tá bem? E nós sempre estará sendo fornecido 3 valores, e o quarto é o que nós vamos entregar. Beleza, professor, e se eu tiver mais de 2 variáveis? Aí já é uma regra de 3 composta que nós vamos conversar futuramente. Então, vamos ver como que nós aplicamos aqui a resolução para a regra de 3 para esse problema de proporcionalidade. Então, vejam só, primeira coisa que nós vamos fazer é separar numa tabela as minhas variáveis. Então, quem são as minhas variáveis? Veja, nós falamos que é o muro e nós falamos que é a quantidade de trabalhadores. Então, olha, vou pôr aqui muro e trabalhadores, tá bem? Ótimo. Agora eu vou extrair essas informações. Então, quais informações eu vou extrair? Eu vou extrair o tamanho do muro que eu quero construir, eu vou extrair a quantidade de trabalhadores que eu tenho. Então, a hora que aparecer um dado referente a muro, eu vou colocar aqui. A hora que aparecer um dado referente a trabalhadores, eu vou colocar aqui. Então, vamos fazer isso, olha. Um muro de 17 metros quadrados. Então, eu vou colocar aqui, ó, 17 metros quadrados. São necessários 3 trabalhadores. Olha lá, para 17 metros quadrados eu preciso de 3 trabalhadores. Então, 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários? Então, olha, quantos trabalhadores serão necessários? Olha só, ele não sabe, ele está querendo saber. Então, olha, quantos são necessários? Sempre quando isso ocorre, nós estamos querendo encontrar o número de trabalhadores, nós vamos chamar de X, que é incógnito. Lembrando que essa letra aqui, ela representa o número de trabalhadores que vão ser necessários. Para quê? Para construir um muro de 51
metros quadrados. Olha só. Ah, eu chamei de x, mas e se eu quiser chamar de outra letra? Pode, não tem problema nenhum, contanto que você saiba, que você entenda que a letra representa a quantidade de trabalhadores necessários para construir essa metragem em muro. Beleza? Ótimo. Agora olhem só, o que nós temos que fazer? Nós temos que avaliar os meus dados, nós já extraímos as informações, então vamos trabalhar com eles. Olha só, se 17 metros quadrados de muro, para fazer 17 metros, eu preciso de 3 trabalhadores, para fazer 51 metros, eu vou precisar de mais ou menos trabalhadores? Mais. Então veja, vai aumentar a quantidade de muro a ser construído, ou seja, vai ser um muro maior e, consequentemente, a quantidade de trabalhadores necessários para fazer esse muro também vai aumentar. Então aqui, olha, veja, aumentou o tamanho do muro, aumentou a quantidade de trabalhadores. Então, essa daqui é uma proporção direta, então ela é diretamente proporcional. Por quê? Porque as grandezas caminham no mesmo sentido. Aumentou o tamanho do muro, consequentemente tem que aumentar a quantidade de trabalhadores necessários. Vamos ver como que nós vamos resolver? Agora a gente faz aquela famosa multiplicação em cruz, que nada mais é do que eu multiplico os meios e multiplico os extremos. Então, como que fica? 17 que multiplica x, 17 que multiplica x, que é igual a 51 que multiplica por 3. Então, 17 vezes x, 17x, que é igual a 51 vezes 3, 3, 15, 153. E agora, o x não é o que a nossa incógnita que nós queremos encontrar, que é a quantidade de trabalhadores necessária. Então agora nós vamos isolar o x. Como que nós vamos isolar? O 17 aqui que estava multiplicando vai passar para o lado de lá dividindo. Então vai ficar x igual, ótimo, eu isolei a minha incógnita, 153 dividido por 17. Isso daqui vai ser igual a quanto? Vamos lá, utilizando aqui a nossa calculadora, para ganharmos um tempo, 153 dividido por 17 é igual a 9 trabalhadores. Então vejam só, vai ser necessário para construir esse muro de 151 metros quadrados, 9 trabalhadores. Vejam só, aumentou a quantidade, aumentou o tamanho do muro a ser construído, aumentou a quantidade de trabalhadores necessários. Entenderam? Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Vamos aqui neste exemplo. Uma panificadora produz 230 pães a cada 40 minutos. Em uma jornada de trabalho de 8 horas, quantos pães serão produzidos? Então vamos lá, mesma coisa. Vou identificar as minhas variáveis. Quem são as minhas variáveis? As minhas variáveis são pães e o tempo. Tudo bem? Então vamos lá, vou colocar aqui na minha tabelinha pães e tempo. Ótimo. Agora eu vou colocar os meus dados, vou extrair as minhas informações. Opa, tempo. As minhas informações. Vamos lá. 230 pães. 230 pães. Quanto tempo leva? A cada 40 minutos. Tempo, 40 minutos. Em uma jornada de 8 horas, então olha lá, 8 horas. Quantos pães serão produzidos? Olha a pergunta. Quantos pães serão produzidos? Então quer dizer que não. Se ele está perguntando quantos pães serão produzidos, é porque ele não sabe. Então se ele não sabe, é a nossa incógnita. Ou seja, nós vamos descobrir quantos pães são produzidos. Tranquilo? Olha só, aqui nós temos um pequeno detalhe. O tempo da primeira unidade está em minutos.
e na segunda está em horas. Isso não pode. As unidades das variáveis é necessário ser as mesmas, tá? Então nós teremos que converter ou 40 minutos em hora ou 8 horas em minuto. Eu vou converter aqui 8 horas em minuto, porque 1 hora, 60 minutos. Então basta eu pegar esse 8 e multiplicar por 60. Multiplicando 8 por 60 vai dar 480 minutos. Então eu sei que 8 horas de trabalho significa que a pessoa trabalha 480 minutos. Beleza? Ótimo. Então agora eu vou avaliar a minha tabelinha. Vamos lá. Se 230 pães eu demoro 40 minutos para fazer, 480 minutos eu vou fazer mais ou menos pães? É claro que não mais. Olha só, se eu aumentar a quantidade de tempo, a quantidade de pães também vai aumentar. Se em 40 minutos ele faz 230, 480, olha, mais tempo trabalhando, maior quantidade de pães será produzido. Então aqui também é diretamente proporcional. É uma grandeza direta. Por quê? Olha só, aumentando o tempo de trabalho, vai aumentar a quantidade produzida. Beleza? Ótimo. E agora para resolver, aquela multiplicação em cruz. Multiplica os meios e multiplica os extremos. Então vamos lá. 30 multiplica o cara que está aqui embaixo, o x multiplica o cara que está lá em cima do outro lado. Então vai ficar 40 que multiplica x, que é igual a 230 que multiplica quem? O 480. Ah, por que eu não posso utilizar aqui o 8? Lembra-se, nós transformamos o 8 horas em minuto, tudo bem? Porque é necessário estar na mesma unidade de medida. Então, 230 vezes 480. Então, vai ficar 40 vezes x, 40x, que é igual a 230 vezes 480. Vamos lá? 230 vezes 480 é igual a 110.400. E agora? Agora nós vamos isolar aqui a nossa incógnita, que é a quantidade de pães. Como que eu faço isso? Eu passo 40 que está multiplicando aqui a minha incógnita para o lado de lá dividindo. Então vai ficar x igual a 110.400 dividido por 40. X vai ser igual a quanto? Dividido por 40 vai ser igual a 2.760 pães. Olha só, 2.760 pães. Veja só, 40 minutos produz 230 pães. Em 480 minutos produz 2.760 pães. Perceberam que em ambas as situações as grandezas aumentavam proporcionalmente na mesma direção? Ou seja, aumentava de um lado, aumenta do outro. Aumentava de um lado, aumenta do outro. Mas e se fosse ao contrário? Se diminuísse de um lado, iria diminuir do outro. Sempre quando isso ocorrer, nós classificamos como sendo grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Vamos aqui, galera. Um veículo com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km por hora, que tempo em minuto será gasto no mesmo percurso? Então, a ideia é a mesma, vamos identificar as nossas variáveis. Bom, uma dica, como que eu identifico a minha variável? Veja, sempre eu vou ter um número fazendo referência a alguma coisa, tá? Então, essa referência que o número vai estar fazendo, normalmente é a sua variável. Então, vejam só, 80
quilômetros por hora. Quilômetros por hora é o quê? É velocidade. Então eu sei que uma primeira variável que eu tenho é velocidade. Beleza, vamos lá. Gasta 15 minutos. Olha só, número precedido de minutos. Minutos é o quê? Minutos é tempo. Então vamos lá. Então eu sei que a minha segunda variável é tempo. Tranquilo? Perceberam como é fácil identificar a variável? Eu sempre vou ter número fazendo menção a algo. Esse algo normalmente vai ser a sua variável. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos extrair as informações. 80 km por hora, velocidade. Coloco aqui. Ele gasta quanto tempo? 15 minutos. Coloco aqui, 15 minutos. Ó. 80 gasta 15 minutos. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, se a velocidade for reduzida para 60 km por hora, 60. Aqui, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Olha só a pergunta, quer dizer que ele não conhece o tempo que vai demorar. Então, o tempo é o que nós estaremos encontrando. Beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Agora nós vamos trabalhar com a nossa tabela, vamos avaliá-la. Vejam, uma velocidade de 80 km por hora, ele demora 15 minutos para chegar a um determinado lugar. Se ele diminuir a velocidade para 60, ele vai chegar mais rápido ou mais devagar, né, nesse lugar? Vejam, se ele reduzir a velocidade, vocês concordam que o tempo para chegar até lá vai aumentar? Então veja, eu reduzo a minha velocidade e o meu tempo para chegar vai aumentar. Então olha, elas são inversas, uma reduz e a outra aumenta. Então sempre quando isso ocorrer, eu vou dizer que as minhas grandezas são inversamente proporcionais. Tá? Então, esse tipo de situação proporcional. Então, esse tipo de situação, quando uma variável aumenta e a outra diminui, significa que elas são inversas. Uma diminui, uma aumenta. Ou uma aumenta, outra diminui. Então, veja, elas são em sentido oposto. Então, isso é inversamente proporcional. E para resolver, tem diferença? Tem uma pequena diferença só. Não é difícil, mas é uma pequena diferença. Olha só, se ela é inversa, então nós temos que inverter uma das razões. Porque ó, ela é inversamente, então ela é inversa, então nós temos que inverter uma das razões. Quem nós invertemos? Normalmente, aonde está a minha incógnita, a razão que está a minha incógnita, a gente não mexe, então a gente inverte a outra razão. Tá? Ah, mas e se eu quiser inverter a da minha incógnita? Pode inverter, não tem problema nenhum, não vai alterar o resultado. Tá? Eu gosto de alterar sempre a outra, eu mantenho a incógnita e altero a outra razão, mas não tem problema nenhum, ok? Então vamos lá. Então vai ficar, ó, fazendo a minha tabelinha novamente, a velocidade e tempo. Agora eu vou inverter porque as minhas variáveis são inversamente proporcionais. Então vai ficar ó, o tempo 15 sobre x, que é a minha razão, e eu vou inverter aqui a velocidade. O 60 que estava embaixo vai passar para cima e o 80 que estava em cima vai passar para baixo. Então vai ficar 60 sobre 80. Feito isso, galera, eu resolvo normalmente como nós estávamos resolvendo. Faço a multiplicação em cruz. Ou seja, vou multiplicar os meios extremos. Então vai ficar ó, 60 que multiplica x, 60 que multiplica x, que é igual a 80 que multiplica 15. 60 vezes x vai dar 60x. 80 que multiplica 15, se for 80 vezes 10, 800. 10 é metade do 5, dá 400. Vai dar 1.200. Então, olha lá.
80 vezes 15 vai dar 1.200. Beleza? Opa, 1.200. E agora? Agora eu vou isolar a minha incógnita. A minha incógnita aqui, que é o tempo gasto, vai ficar sozinha. Então vai ficar x igual. O número que estava multiplicando a incógnita vai passar dividindo 1.200 dividido por 60. X é igual. 1.200 dividido por 60 é igual a 20 o quê? Minutos. Olha só, vamos ver se faz sentido essa resposta. Olha, 80 km por hora demorava 15 minutos. Se o carro se ele começar a ir mais devagar com o carro, se ele reduzir a velocidade do carro, o tempo gasto para chegar vai ter que aumentar. Olha aqui, ó, o tempo aumentou. Ele vai, ó, se ele andar, fazer a 60 km por hora, ele vai demorar 20 minutos para chegar. Beleza? Galera, conseguiram entender? Quando for inversamente proporcional, nós precisamos inverter a posição de uma das razões. Tanto faz você inverte a que leva a incógnita ou a outra, não vai alterar o resultado. O que é necessário precisa ser invertido. Nós temos que inverter. Como eu disse, eu sempre gosto de inverter a outra razão. Eu mantenho a da incógnita e inverto a outra. Ah, mas se quiser inverter a da razão, também não tem problema nenhum. Não vai alterar o resultado. Simples, beleza? Onde nós temos apenas duas variáveis, é fornecido 3 dados e o quarto nós iremos encontrar. As próximas aulas nós estaremos estudando a regra de 3 composta, aonde nós teremos 3 ou mais variáveis no exercício, tá? Então, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima.